Capítulo 12. Progresso e transformação. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 783. Ele é pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos, capítulo 4, versículo 11. Este episódio nos oferecerá a oportunidade de nos aprofundarmos na ciência da reencarnação, a partir dos diálogos e recordações de Arnaldo Rocha. Como repórter, confessamos descobrir a cada capítulo o tesouro guardado na inesquecível cidade de Pedro Leopoldo, deixado pela vivência cristã de Chico Xavier e pela luta daqueles que o cercaram. Sendo assim, temos rogado ao mais alto sua inspiração para conseguirmos ser o mais fiel possível na transposição dos relatos deste amigo para sempre de Chico. Estávamos envolvidos nessas reflexões quando chegou Arnaldo Rocha na União Espírita Mineira, trazendo sua tradicional sacola cheia de livros. Querido amigo, inicia o diálogo, tenho pensado muito em você. Por isso, resolvi trazer um livro para conversarmos sobre um grande companheiro, Clóvis Tavares. Nesse instante, ele retira da algibeira um livro e repassa às nossas mãos. Fiquei admirado com o material editado em 1877, tendo o título Heróis Católicos, Cenas Históricas do Século V, autor Henri Conciene, versão por Cunha Viana. Enquanto apreciávamos a relíquia, ele inicia o diálogo amistosamente. Ganhei esse presente do Clóvis Tavares, em julho de 1952. Clóvis foi um dos melhores e mais generosos amigos que a providência divina colocou em meu caminho. Conhecemo-nos através do amigo Chico em 1946. Desde então, fizemos uma bela parceria nos diálogos com Chico e com os benfeitores espirituais. Enquanto eu apertava nosso amigo médium com perguntas que nos esclarecessem acerca dos acontecimentos decorridos durante os trabalhos doutrinários, Clóvis se encarregava de anotar as respostas. Clóvis era uma pessoa de vasta cultura acadêmica e doutrinária, além de ser um gentleman. Era um educador de primeira linha, excelente pai de família. Recordo-me ainda da sua invejável biblioteca e de seus cadernos de brochuras. Todos os assuntos mencionados em nossos encontros eram objeto de profundas pesquisas, cujas impressões eram apresentadas e compartilhadas com todos nós. Vez por outra, quando tínhamos dúvidas históricas
sobre determinado acontecimento, Chico sempre me falava: calma, Naldinho, Clóvis irá nos oferecer informações valiosas em torno dessa temática. Passava-se algum tempo e lá chegava, eufórico, o querido amigo, com instruções que nos possibilitavam novos diálogos com os benfeitores espirituais. Como afirmava o Clóvis: belos tempos, quantas saudades das aulas de evangelho e da vida que recebíamos do mais alto. Hoje em dia, eu me arrependo de não ter anotado as revelações do mundo espiritual como Clóvis acabou fazendo, pois se o tivesse feito, teria mais a oferecer aos leitores. Agora, fico dependendo do débil acesso aos arquivos de minha memória e, por isso, peço desculpas por não poder satisfazer às suas indagações sobre as entrelinhas históricas que nos foram trazidas pelos benfeitores espirituais através da incomparável mediunidade de Chico Xavier. Arnaldo, Chico relatou para alguns amigos que Clóvis Tavares esteve vinculado ao cristianismo por mais de 1000 anos. Você gostaria de ilustrar um pouco mais nossa narrativa com alguma história de Clóvis? Não lembro de muita coisa sobre Clóvis agora, respondeu taciturno. Entretanto, recordo-me que a resposta se inicia no romance 50 anos depois, no personagem Rúfio Propércio. Este amigo retorna no século V, em solo francês, reencontrando-se com muitos amigos, dentre eles com Aureliano, Oscar Santos, e que teve uma passagem muito importante para a arregimentação da fé do companheiro Clóvis. Neste século V, Aureliano reencontra o ilustre amigo Clóvis Tavares como sendo o grande conquistador Clodovil, também conhecido como Clodoveu, cuja liderança definiu novos rumos para a história do Ocidente. Clodovil ficou conhecido em latim após sua conversão ao catolicismo, como Clovis, aquele que uniu os franco-pagãos e os gauleses cristãos, promovendo a libertação do Sacro Império Romano-Germânico, após uma sangrenta e inesquecível batalha. Aureliano era o braço direito de Clovis e teve uma significativa importância na aproximação entre ele e aquela que se tornaria a rainha Clotilde, espírito este que, muitos séculos mais tarde, seria beatificado pela Igreja Católica, tornando-se conhecida como Santa Clotilde de França. Arnaldo, certamente vocês obtiveram informações sobre essa rainha através da mediunidade de Chico, não é mesmo? Sim, meu jovem. Clotilde foi, na última existência, Nina Aroeira, ex-noiva de Clóvis Tavares. Quando de sua desencarnação, esse espírito nos trouxe belas páginas, através do mecanismo da psicografia. Como rainha, sua atuação junto ao coração indiferente do rei Clovis fez com que ele aceitasse a fé cristã após dolorosos testemunhos à frente de um povo insensível e pagão.
A ação mais importante desse rei, o primeiro rei da França, foi a oficialização da fé cristã no Ocidente, fato acontecido após uma carnificina contra o povo germânico, na qual muitos fenômenos mediúnicos aconteceram, auxiliando no encaminhamento e planejamento espiritual do planeta. Esse foi o episódio no qual nosso querido amigo iniciou oficialmente sua trajetória no catolicismo. Nosso Emmanuel, nesse episódio, foi o venerando bispo Remígio, inclusive canonizado pela Igreja. São Remígio, 439 a janeiro de 535, que converteu o rei Clovis, registrou o fato assim. No dia de Natal do ano 496, Clovis, com 3.000 de seus mais valentes guerreiros, ingressaram pelo batismo na milícia do Deus de Clotilde. Receberam-no igualmente suas duas irmãs e seu filho bastardo, Thierry. Ao entrar o rei dos francos com o bispo de Reims no batistério, ouviu-se deste as palavras que se tornaram famosas. Curva a cabeça, altivo Sicambro. Adora o que queimaste e queima o que adoraste. Clovis conquista Paris e morre em 27 de novembro de 511, aos 45 anos de idade, 30 anos desde que subira ao trono e 20 depois do casamento com Clotilde. E na sua morte, a Santa Rainha, após copioso pranto, exclamou como verdadeira cristã: Senhor, de vós eu o recebi pagão, por vossa misericórdia eu vô-lo entrego cristão. Que vossa vontade seja feita. Durante a narrativa de Arnaldo, lembramo-nos de uma riquíssima biografia de Nina Aroeira, recentemente lançada por Flávio Mussa Tavares, intitulada Novos Céus e Nova Terra. O detalhe que nos chamou a atenção é a aproximação de Clovis Tavares ao Espiritismo, graças ao estímulo de sua noiva amada, repetindo o feito do século VI na conversão de Clovis ao catolicismo. Arnaldo, convém lembrar que nós, seres humanos, fomos os responsáveis pela deturpação da mensagem cristã deixada por Jesus. Sendo assim, podemos perceber que os fatos ocorridos ao longo dos tempos possuem, apesar de tudo, algo de positivo que nos levam ao crescimento. Sim, os escândalos são necessários, mas ai de quem os pratique, ensina o Evangelho. Por um lado, o homem vem se perdendo em numerosas encarnações por causa do orgulho e do egoísmo. Por outro, sabemos que o progresso é lei soberana na arregimentação dos valores que são imprescindíveis para nosso aperfeiçoamento. Sendo assim, sabemos que Deus envia os mensageiros celestiais para emularem o progresso moral e os servidores para promoverem, com a ajuda dos benfeitores espirituais, o progresso intelectual e social da humanidade. Tenho repetido, ao longo de nossas conversas, que são inúmeras
as oportunidades recebidas do mais alto, mas, na maioria das vezes, nós nos perdemos por causa do culto que ainda hoje dispensamos aos nossos próprios bezerros de ouro. Temos notícias de que abalizados espíritos vêm trabalhando pelo progresso do orbe terreno. Pensemos, por exemplo, na significativa contribuição de Joana d'Arc no século XV. Escutando a voz dos espíritos, dentre os quais estava São Luís, guiava os homens em meio à carnificina da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Promovia debates com os inimigos com vistas a minimizar os massacres, guiava os soldados com bravura, empunhando o estandarte do Senhor. Auxiliava ainda os feridos franceses e ingleses na defesa dos tratos humanistas das batalhas. Recordo-me do filósofo Leon Denis aludir à vida dessa inesquecível virgem que salvou a França de terríveis assaltos quando a conhecida guerra já era dada por perdida. Como foi majestosa sua missão! Em um de nossos diálogos, Chico confidenciou que Joana d'Arc, retornando ao solo europeu no século XV, legou testemunhos em prol da evolução da civilização, além de ter resgatado débitos contraídos ainda no episódio da crucificação de Jesus de Nazaré. Para entendermos melhor essa trajetória de Joana d'Arc, traremos para o deleite do leitor uma resposta de Chico Xavier a uma indagação feita sobre a missão da Virgem de Orleans. Por que Joana d'Arc fez a guerra e foi considerada santa? Naquela época, os espíritos encarregados da evolução do planeta estavam selecionando gentes que viriam a servir na formação do corpo da pleiade de entidades nobres que reencarnariam para ampliar o desenvolvimento geral da Terra, através do chamado Iluminismo francês. Era preciso cuidado para que os corpos pudessem suportar a dinâmica das inteligências que surgiriam. Se a França fosse invadida, perder-se-ia o trabalho de muitos séculos. Então, Joana d'Arc foi convocada para que impedisse a invasão a fim de que se preservassem as sementes genitais para a formação de instrumentalidade destinada aos gênios da cultura e do progresso, que renasceriam na França no século XIX, que preparou no mundo a organização da era tecnológica que estamos vivendo no século XX. Esta resposta de Chico, concluiu Arnaldo, mostra-nos a beleza do planejamento dos destinos do mundo. Nossa alma querida contou-nos que Joana d'Arc é o mesmo espírito de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. A caminhada da Virgem Francesa expressa a beleza do resgate espiritual dessa alma perante o seu Divino Mestre. Despedimo-nos sentindo já a saudade versar na intimidade do coração. Antes de iniciar os registros contados por Arnaldo,
resolvemos recolhermos-nos a fim de continuarmos sonhando nos céus da consciência que tanto necessita descobrir o caminho da realidade e do amor. Na sequência, ao abrirmos o pergaminho de ouro emprestado pelo amigo, percebemos uma página introdutória que confessamos não havermos notado anteriormente. Tombamo-nos no sofá, estupefato. Tratava-se de uma dedicatória de Clóvis Tavares para Arnaldo, que nos fez lembrar o século XIII, tempo em que viveu Francisco de Assis e que poderá vir a ser objeto de novos diálogos e recordações. Para finalizar este capítulo, transcrevemos abaixo uma singela brincadeira do pai Clóvis, inspirado pela mãe, o espírito de Nina Aroeira, para o filho, Arnaldo Rocha, depois de mais uma bela e instrutiva revelação do querido médium Chico Xavier, na esperança de que estas experiências sejam traduzidas em mais um capítulo dos diálogos e recordações. Ao meu filhinho Pepino, com o carinho da Priscila e Pierino de Colonna.